Muito bem, nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista para falar sobre Lei de Acesso à Informação. E para tratar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. José Otávio, desembargador do TRT 15, que fica sediado em Campinas, e também presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Primeiramente, seja bem-vindo a Mato Grosso e ao programa Trabalho em Revista. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui em Cuiabá, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. A Lei de Acesso à Informação mudou muito a transparência em relação aos dados públicos. Qual é o impacto dessa lei na vida do cidadão, doutor? Olha, eu diria que a Lei de Acesso à Informação, ela se propõe a mudar significativamente, qualitativamente, a nossa democracia. Mas os seus impactos ainda não são aqueles esperados. Temos muito a caminhar, mas sem dúvida nenhuma, a importância da lei para a nossa democracia é abrir um canal de participação efetiva do cidadão nos negócios do Estado e também um canal que lhe permita, como contribuinte, ter acesso às informações daquilo que o Estado resolve, daquilo que o Estado faz e de forma transparente que ele possa avaliar com o seu conhecimento a lisura de todos os procedimentos utilizados. Então o brasileiro ainda tem uma percepção ruim dessa transparência do poder público? Olha, infelizmente eu acho que sim. Há uma pesquisa que eu conheço de um instituto chileno chamado Termobarômetro, que para o ano de 2015, comparando países da América Latina, ele chegou à conclusão que apenas 16% dos brasileiros entendem que o Brasil tem um Estado transparente. E nesta pesquisa nós ficamos atrás de todos os países pesquisados, ou seja, somos a lanterninha, né? O senhor também é presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Como está a implantação da lei nos TRTs? Ela tem se desenvolvido. Hoje são 3 tribunais que efetivamente já regulamentaram a aplicação da Lei de Acesso à Informação. De uma maneira geral, todos os tribunais já trabalham com a Lei de Acesso à Informação. As ouvidorias dos tribunais, principalmente, estão encarregadas de informar o cidadão e também de participar da transparência tanto ativa quanto passiva. Mas a regulamentação efetiva da lei, até o presente momento, que eu saiba, que eu tenha conhecimento, apenas 3 tribunais implementaram e os demais estão em processo de regulamentação. De uma maneira geral, todos os tribunais já constituíram uma comissão para que esta lei seja estudada e regulamentada no âmbito do seu tribunal. O Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, que vem se debruçando e estudando esse assunto já há mais de um ano, propôs, estudou e aprovou uma minuta que foi proposta aos tribunais regionais do trabalho de regulamentação, de tal sorte que permita que esta regulamentação seja, se não idêntica, pelo menos semelhante nos diversos tribunais regionais do país. Doutor, Mato Grosso é um dos pioneiros na regulamentação dessa lei, né? Sem dúvida, o Tribunal da 23ª Região, que eu saiba, foi o pioneiro na regulamentação da lei, mesmo porque a desembargadora ouvidora desse tribunal participou da comissão criada pelo Colégio de Ouvidores para estudo e aprovação desta minuta, trabalhou ativamente e foi, que eu saiba, o primeiro tribunal a regulamentar a lei de acesso entre os tribunais regionais do trabalho. Quais são os desafios dos tribunais para regulamentar essa lei? Para a regulamentação da lei, os desafios não são significativos, além do estudo de uma comissão que envolva vários setores do tribunal, né? Por exemplo, no meu tribunal, a presidência constituiu uma comissão composta por desembargadores, juízes de primeiro grau, servidores ligados à gestão documental, e os trabalhos estão caminhando muito bem e, inclusive, estamos trabalhando em cima da minuta proposta pelo Colégio de Ouvidores, pela ouvidoria lá da 15ª Região. Eu vejo que o maior desafio da lei de acesso é a sua prática, a sua implementação no dia a dia, porque há muitas barreiras a serem vencidas, como a própria estrutura das ouvidorias dos tribunais regionais, que precisam ser significativamente ampliadas,
com servidores capacitados e também em alguns regionais essas ouvidorias precisam se tornar independentes da própria administração. Doutor, como superar a cultura do sigilo? A gente sabe que muitas vezes o cidadão quer colher determinada informação, mas tem uma certa dificuldade devidamente pela cultura do sigilo. Como superar esse obstáculo? Eu acredito que a superação deste problema deve ocorrer com capacitação, porque você precisa mudar, como você falou, Rafael, uma cultura implementada, uma cultura implantada no serviço público de uma maneira geral. E isso não se faz do dia para a noite sem um processo de educação, sem um processo de convencimento. As ouvidorias, eu quero deixar isso claro, ela não tem uma função punitiva, ela é um órgão de persuasão, uma ligação entre a sociedade e a instituição para informar o cidadão e, ao mesmo tempo, a partir dessas demandas, melhorar o atendimento da instituição. A cultura do segredo, do sigilo existente dentro das instituições precisa ser combatida ou precisa ser trabalhada com o processo de capacitação. Ou seja, todos os servidores precisam ser capacitados para entender os propósitos da Lei de Acesso à Informação, para melhor atender o cidadão. Qual que é o principal problema que o senhor vê, principalmente dos tribunais, em relação à transparência? Hoje é fácil encontrar os dados nos portais, a linguagem é adequada para a população, doutor? Olha, de uma maneira geral, os tribunais todos já têm as informações que a Lei de Acesso prevê em seus sites. Todavia, essas informações não são de uma compreensão muito fácil pelo cidadão, porque há dados que precisam ser desmembrados, há dados que precisam ser interpretados, e o cidadão não tem conhecimento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, tão grande para entrar dentro do portal da transparência e se apropriar do dado que ele deseja. Quando isso acontece, ele faz uma demanda à ouvidoria e a ouvidoria prontamente acaba atendendo à sua necessidade. É lógico que esses portais tendem a melhorar com o tempo, tendem a ser atualizados com mais rapidez, eu acredito que devamos partir não só da transparência ativa, como uma transparência proativa, ou seja, informarmos e prepararmos alguns dados com base na transparência ativa que sejam mais compreensíveis para o cidadão, mas temos aí uma longa caminhada pela frente. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui. A Câmara está aberta para o senhor fazer as considerações finais. Eu é que agradeço e cumprimento o Tribunal Regional da 23ª Região por este curso que está sendo desenvolvido para a regulamentação, sobre a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, aberto a diversas ouvidorias públicas, e também cumprimento ao jurisdicionado pela excelência de Tribunal Regional do Trabalho que tem e pelo interesse desse tribunal em bem atender o cidadão. Muito obrigado. E o Trabalho em Revista fica por aqui, mas você continua conectado com a gente através das redes sociais e do portal que aparece aí embaixo no seu vídeo. Até o nosso próximo encontro.